Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Não fique indignado. Jesus não nos chamou para consertar o mundo. Muito importante entender isso. Jesus não nos chamou para consertar o mundo. Ele nos chamou para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, que Deus deu seu Filho ao mundo para libertar todos os homens do poder do inferno e da morte. O mundo ainda vai piorar muito e nós cristãos fomos chamados não para consertar as coisas, mas para ajudar as pessoas a se prepararem para o que vai vir. Precisamos ficar preparados e ajudar cada pessoa que Deus coloca no nosso caminho, inclusive preparar muito os nossos filhos para o que vem no futuro. Como eu já falei aqui antes, não sei quando vai ser esse futuro, se daqui a 5 anos, 10, 15, 20, 50, não sei. Mas sei que vem e cada dia as coisas pioram mais. Ficar com raiva dos homens maus e da maldade que cresce cada dia não adianta nada. Jesus nos pediu para fazermos sempre o bem, em todas as ocasiões. Mas isso não significa que temos que tentar consertar o mundo. Nosso dever é mostrar para todos como Deus nos ensinou a agir nas diversas situações desse mundo, nas boas e nas ruins. Em Mateus 5:39, Jesus disse: não resistam ao homem mau. Se alguém te bater numa face, ofereça a outra. No versículo 40, se alguém quiser tomar a sua túnica, dê a ele também a capa. 44, ame os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Eu sei que todas essas coisas são muito difíceis de fazer, mas é o que Deus espera do verdadeiro cristão. E é agindo assim que nós vamos demonstrar a nossa fé e a nossa confiança em Deus para os outros. Gritar versículos da Bíblia, ameaçar as pessoas com o fogo do inferno, jogar a culpa do pecado naqueles que não conhecem a Deus, nada disso adianta. Se você ler o livro dos Atos dos Apóstolos, que é a história daquilo que os discípulos de Jesus fizeram depois que ele ressuscitou e foi levado ao céu, você vai ver que eles não lutavam contra, eles lutavam a favor, lutavam pelas almas e pelos corpos das pessoas. A vida de cada um dos apóstolos se resumia em ir por toda parte, dando a mensagem de Deus, da salvação através de Jesus. Quando estava em Atenas, Paulo viu que na cidade eles adoravam muitos deuses diferentes. Tinha estátuas e templos de diversos deuses por toda parte. Mas Paulo não organizou uma marcha de protesto, não fez reuniões de jejum e oração contra os maus espíritos. O que ele fez foi dar a mensagem de Jesus para quem queria ouvir. Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas Paulo avisou lá em Romanos 10:14, como vão ouvir se não há quem pregue? Ou seja, como as pessoas podem conhecer o caminho certo para as suas vidas se nós que somos portadores das boas novas não dermos essa mensagem? A maioria das pessoas de bem do mundo de hoje está preocupada com a injustiça social, está indignada com a maldade que cresce cada dia, preocupada com a destruição do planeta, com as ameaças de guerra, fome, corrupção, doenças, vírus e tudo que pode nos destruir e ameaçar a nossa paz. E ninguém está preparado para quando a coisa piorar. Todos ainda estão esperando e acreditando que tudo vai ficar melhor. Mas não vai. Jesus já tinha avisado isso lá em Mateus 24. Vocês vão ouvir de guerras e de rumores de guerras, mas não fiquem assustados, porque essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Uma nação vai se levantar contra outra nação, e um reino contra outro reino.
Vai haver fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas essas coisas são só o princípio das dores. Vocês vão ser odiados de todos por causa do meu nome. Muitos vão ficar escandalizados e vão trair uns aos outros, e a maldade vai se multiplicar tanto que o amor vai esfriar de quase todos. E lá em João 16:2, Jesus ainda disse: vai chegar uma hora em que qualquer que matar um de vocês vai pensar que está fazendo um serviço a Deus. E hoje, se você prestar atenção às notícias, vai ver que o mundo está caminhando nessa direção. A maldade está aumentando. A fé e os princípios cristãos estão sendo cada vez mais combatidos. A Bíblia está sendo desrespeitada continuamente, combatida e já é até proibida em muitos lugares. E nesse cenário de escuridão crescente, qual é o papel do cristão? Ficar indignado, revoltado, com raiva? O que é que Deus espera que o cristão faça no meio de toda essa bagunça, de toda essa maldade? Será que Ele quer que nós organizemos grupos de ataque com atiradores de elite para eliminar os homens maus? Ele quer que nós façamos passeatas e manifestações de protesto? Deus quer que os membros da sua igreja se assentem em frente aos prédios públicos e às comunidades do crime e fiquem fazendo jejum e oração até os homens maus se converterem e ficarem bons? É isso que Deus quer de nós? Não, Ele não quer nada disso. Se Deus quiser converter o coração de um homem mau, Ele pode fazer isso sozinho, como fez com o Paulo. O que nós precisamos entender são duas coisas muito importantes. Primeiro, o que Jesus falou para Pilatos lá em João 18:36. O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para eu não ser entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Essa é a primeira coisa importante que nós precisamos entender. O reino de Deus não é desse mundo. E quando Jesus fala desse mundo, Ele não está falando do planeta Terra, mas do mundo dos homens. Porque o planeta é de Deus, mas esses reinos são dos homens. E nós não temos nenhuma parte nisso. Nem temos que tentar consertar isso, porque não tem conserto. E a segunda coisa importante é o que está lá em Provérbios 16:4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o homem mau para o dia do castigo. Ah, mas se Deus sabia que ele era mau e ia fazer maldade, por que criou o homem mau? Infelizmente, a nossa pobre mente humana, pequena e restrita, não nos permite entender a grandeza dos propósitos de Deus. Ele é Deus e Ele sabe muito bem por que criou cada coisa. Mas se nós confiarmos nele para tudo, quem sabe um dia vamos poder saber um pouco do porquê de tudo isso. Se Ele resolver nos contar, ótimo. Se decidir não contar, tudo bem também, porque quando estivermos lá no céu com Ele, nada disso vai fazer diferença. Isso tudo nos deixa muito indignados hoje, aqui nesse mundo. Mas o que eu acabei de ler Jesus falando? O meu reino não é desse mundo. E nós também não vamos viver aqui para a eternidade. Nosso lugar é outro. É lá na casa do nosso Pai, para onde Jesus prometeu nos levar. João 14:3, virei outra vez e os levarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, não temos que ficar indignados com a maldade dos homens, com a ganância dos corruptos, com a crueldade dos criminosos. É claro, precisamos sempre pedir a Deus para nos livrar da maldade deles. Como Jesus orou por nós lá em João 17:15, ele disse: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus também nos ensinou lá na oração do Pai Nosso a sempre pedir: livrai-nos do mal.
Porque Deus tem o poder para desviar o olhar do homem mau para ele e ir lá fazer a maldade com outro homem mau. Como diz em 2 de Timóteo 3,13, os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então que eles fiquem lá se enganando uns aos outros e que Deus nos livre da sua maldade. E que os cristãos tenham paz no meio de toda a tempestade desse mundo. Vamos pedir isso a Deus. Como Jesus disse em João 14:27, deixo para vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não dou a paz que o mundo dá. Não fiquem com o coração apertado, nem tenham medo. Mas essa paz e essa proteção que Ele nos dá tem um propósito. E qual é esse propósito? Que você tenha paz para realizar o trabalho que Ele confiou a você aqui nessa terra. E esse trabalho não é de lutar contra os homens maus, nem derrubar os governos corruptos, porque até os governos foram estabelecidos por Deus. Difícil de engolir, mas é. Romanos 13:1 e 2. Todas as pessoas devem estar sujeitas às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste a uma autoridade, resiste à ordenação de Deus. Que Deus me ajude a entender e aceitar essa verdade, porque eu mesmo tenho dificuldade com isso. Mas já decidi no meu coração que, independente de concordar ou não com o governo do meu país, eu tenho que aceitar e me submeter a ele. Seguir em frente, trabalhando, cuidando da minha vida e dos negócios do reino de Deus. Seguindo a recomendação de Paulo lá em Romanos 12:18 e 19. Se for possível, quanto depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vinguem a si mesmos, mas deixem Deus cuidar do assunto, porque está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Então esse é o ponto importante do nosso grande exemplo a ser dado para todos os homens. Não ficar indignado, não ficar revoltado, seguir confiando e tendo fé em Deus, que Ele vai cuidar de nós, das nossas famílias, do nosso futuro, seja lá quando for esse futuro. Temos que entregar as nossas vidas em confiança nas mãos de Deus e no que Ele tem planejado para nós, mesmo quando não entendemos. Eu vivo isso todo dia. Provérbios 20:24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como então ele pode entender o seu caminho? E assim mesmo, sem entender, precisamos seguir confiando. Seguir dando o exemplo certo em todas as situações. Isso para mim também é muito difícil, mas é o que Deus espera de mim. E eu vou tentando manter os olhos no grande objetivo da vida de todo cristão, que não é consertar o mundo, mas procurar encontrar no meio de toda a bagunça desse mundo de hoje, aqueles que são de Deus e resgatá-los. Lembram lá da parábola do joio e do trigo, de Mateus 13:24-46? Eu já contei ela aqui algumas vezes, inclusive já até gravei um vídeo 2 anos atrás sobre ela, chamado A Parábola do Joio e do Trigo. Mas preciso relembrar, porque pode ter gente aqui assistindo que não conhece, ou que já ouviu, mas não lembra bem. Então, rapidamente, é a história de um homem que plantou trigo no seu campo, mas à noite veio o seu inimigo escondido e plantou o joio, que é parecido com o trigo, mas é um falso trigo. Na hora que o trigo começou a crescer, o joio também cresceu. E os empregados do campo falaram com o dono, o senhor não plantou trigo no campo? Como apareceu esse joio? E ele respondeu, um inimigo meu é que semeou. Então os empregados perguntaram, o senhor quer que nós arranquemos o joio? E ele respondeu, não, porque senão vocês podem arrancar também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos. E quando estiver na época da colheita,
vocês vão diferenciar melhor os dois. E então colham o joio para queimar e o trigo para o meu celeiro. Quando os discípulos de Jesus pediram para explicar essa parábola, ele disse resumidamente: o que semeia o trigo é o Filho de Deus. A semente boa são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o inimigo de Deus. A colheita é o fim dos tempos. E aí Jesus completa falando que vai mandar os seus anjos para fazerem essa colheita e que eles vão juntar tudo o que é mal para o fogo eterno e os filhos de Deus vão ser levados para o seu reino. Mas se os anjos vão fazer a colheita, qual que é o nosso papel? A colheita dos anjos é aquela da última hora, quando Jesus voltar para buscar todos os que são dele. A nossa colheita é a do dia a dia, ir lá procurar as ovelhas perdidas de Deus, ir guiando cada uma até a porta das ovelhas. Mas que história de porta é essa agora? João 10, 9 a 11. Jesus falou assim: eu sou a porta das ovelhas, todo aquele que entrar por mim vai ser salvo. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e em abundância. Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Então o papel do cristão não é ficar indignado com a maldade do mundo, e muito menos ficar discutindo um com o outro princípios religiosos, diferenças de cada denominação. Não está mais na hora dos cristãos se dividirem. Nós precisamos nos unir em oração e apoiar uns aos outros, independente da denominação. Nossa fé está sendo ameaçada. A nossa Bíblia está prestes a ser extinta. E a nossa liberdade de pregar cada dia está mais restrita. Então, ao invés de ficar procurando diferença na doutrina dos outros, ou ficar reclamando da maldade do mundo, ao invés de ficar questionando por que Deus permite todo esse mal, vamos lá pensar no nosso futuro, fazer o trabalho que Deus espera de nós. Buscar e trazer para perto de Deus os que são dele. Não fique indignado com a maldade que cresce no mundo cada dia. Lembram do Salmo 37? Vamos lá. Salmo 37. Não fique indignado por causa dos homens maus, nem fique com inveja dos que praticam a maldade, porque eles vão ser cortados como mato e vão murchar como as verduras. Confia no Senhor e faça o bem, more na terra e viva tranquilo. Se agrade de Deus e Ele vai conceder os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele vai fazer tudo. Suas boas ações vão brilhar como a luz e a sua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não fique indignado por causa daquele que prospera no seu mau caminho, nem por causa do homem que faz maldades. Deixa a raiva de lado, abandona a ira, não fique indignado, nem fique com vontade de fazer o mal, porque os maus vão ser exterminados, mas os que esperam no Senhor vão herdar a terra. Daqui a pouco os maus não vão existir, você vai olhar para onde eles estavam e não vai vê-los mais. Mas os mansos vão herdar a terra e se alegrar com toda a sua paz. Os maus planejam contra o justo e contra ele rangem os dentes, mas o Senhor se ri deles, pois sabe que o seu dia está chegando. Os maus puxam a espada e esticam o arco para derrubar o pobre e o necessitado, para matar os que são bons nos seus caminhos, mas eles vão ser mortos por suas próprias espadas e os seus arcos vão se quebrar. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos maus. Porque os braços dos maus vão ser quebrados, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece cada dia do justo, e a sua herança permanece para sempre.
Eles não serão envergonhados nos dias maus e vão ter muita comida nos dias de fome. Mas os maus vão morrer e os inimigos do Senhor vão desaparecer como uma gordura queimada, vão sumir na fumaça. O mal pede emprestado e não paga, mas o justo tem pena e dá sem esperar nada de volta. Aquele que o justo abençoa vai herdar a terra, mas aquele que for amaldiçoado por ele morrerá. Os passos do homem justo são confirmados pelo Senhor, e ele fica feliz com o seu caminho. Mesmo que caia, não ficará no chão, pois o Senhor o levanta com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem os seus descendentes mendigando comida. Tenha compaixão e empreste, a sua descendência vai ser abençoada. Se afaste do mal e faça o bem, então a sua casa vai durar para sempre. Pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas os descendentes dos maus serão exterminados. Os justos vão herdar a terra e morar nela para sempre. E tem mais outros versículos nesse salmo. Eu li até o 29, são 40 versículos. Vocês podem ir lá depois e ler ele todo, é muito lindo. Então o recado aqui é: não fique indignado, confie em Deus. E é claro, se prepare cada dia mais, porque a maldade vai crescer. E como o nosso chamado não é para consertar o mundo, vamos ficar prontos para ajudar aqueles que são de Deus, que estão perto de nós ou que estão longe de nós, mas todos aqueles que nós pudermos alcançar, vamos tentar ajudar, ensinar, preparar, confortar. Ah, mas eu não sei como fazer. Eu também não. Eu faço do jeito que eu sei. Falo do jeito que eu sei falar, o que eu sei, e eu falo do que eu acredito e do que funciona comigo. Mesmo que com você seja diferente, faça do seu jeito, mas faça. Porque Deus não espera que você conserte o mundo. Ele espera que você ajude e alcance aqueles que você puder. Nosso papel não é salvar as pessoas. Quem salva elas é Deus. Ele entregou o seu Filho que viveu, sofreu, morreu e ressuscitou para salvar todos os que quiserem ser salvos. Nosso trabalho é ir lá e contar essa verdade para quem ainda não sabe, ou esclarecer para quem está confuso. E nesse meio tempo, vamos viver a nossa vida da melhor maneira possível, tentando ser um bom exemplo de um cristão, para ver se através do nosso exemplo podemos alcançar mais alguém. Porque tem muita gente que já está cansada de sermão, mas presta muita atenção num bom exemplo. E é aí que você entra. Seja um bom exemplo. E se a oportunidade aparecer, dê a palavra da verdade que você conhece, do jeito que você sabe. Ah, mas eu não consigo ser um bom exemplo o tempo todo. Eu também não. Aliás, muitas vezes eu sou um péssimo exemplo. Mas Deus sabe que eu tento. E em algumas dessas minhas tentativas eu até consigo alcançar algumas pessoas. E tem até gente que se identifica mais comigo por causa disso, por eu não ser perfeito. Elas sabem que eu tento, e isso já é o suficiente, desde que eu mantenha uma atitude humilde, reconheça as minhas limitações e continue tentando fazer o meu melhor. Deus conhece o meu coração, e Ele conhece o seu também. Então, tente fazer o seu melhor. Confie nele e não fique indignado com as coisas que acontecem nesse mundo. Porque um dia, sabe o que vai acontecer? Apocalipse 11:15. Os reinos do mundo agora vão ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. E nós vamos estar lá, do lado dele, junto com todos os que conseguirmos levar. Então, tenha em mente essa verdade e faça o seu melhor. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.